Vedi, I love you. Papà l'americano. Papà l'americano. Tarde Brasil, estamos começando mais um programa Área VIP para todo o território nacional. E hoje estou recebendo a presença do José Carlos Vieira, que vem falar de um assunto muito complicado aqui no nosso mercado de hoje, que é o vitiligo. É uma doença que vem se propagando pelo Brasil e pelo mundo. E hoje nós vamos falar com ele e ele vai dar muitas informações para o nosso internauta. Boa tarde, Sr. José Carlos. Seja bem-vindo à Demais TV e o programa Área VIP. Boa tarde, Edivaldo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa que é bastante esclarecedor, um programa que traz assuntos realmente interessantes à população, interessantes para aqueles que buscam esclarecimento. E nós vamos tentar aqui, na medida do possível, bater um papo e esclarecer sobre o vitiligo o mais que a gente puder. Zé Carlos, eu já queria começar fazendo a primeira pergunta para você. E eu gostaria que você me falasse, para mim, para o internauta, o que realmente é o vitiligo e como ele se manifesta. O vitiligo é uma doença de pele que provoca uma descoloração da pele pela ausência de melanina. Ou seja, provoca manchas brancas pelo corpo, começando pelas articulações, normalmente, virilha, cotovelos, os pés, né? E isso a tendência é ir se espalhando pelo corpo. O vitiligo é uma doença que aparentemente não incomoda, porque ela não coça, não arde, não descama, não dói, né? Mas ela causa, vamos dizer assim, não dói na pele, mas dói normalmente no espírito daquele que é portador dessa doença, porque isso causa uma aparência estética diferente. Então, o vitiligo ele é uma doença que causa, inclusive, alguns problemas de depressão, de baixa estima, alguns pacientes portadores de vitiligo, crianças, inclusive, em escola, que podem ser discriminadas por portarem vitiligo. Então, é uma doença que incomoda bastante, com toda certeza. No Brasil hoje, qual é o número de pessoas estimada que contém a doença vitiligo? Olha, estima-se que no mundo a média seja mais ou menos de 1 a 2% da população. Se nós imaginarmos que o Brasil tenha 200 milhões de pessoas, 2% da população, né, nós teríamos aí cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil com vitiligo. Mas existem também algumas estatísticas que nos mostram que talvez nos países de pele negra, principalmente nos países africanos, esse percentual pode chegar a 5% da população. Então, nós temos números estimados de como a doença se propaga pelo mundo e no Brasil. Com isso, o senhor quer me dizer que o vitiligo aparece muito mais fácil nas pessoas de pele escura? Pode ser. Pelas estimativas que nós temos, pelos estudos de estimativas que nós temos, pode ser que o vitiligo ataque mais as pessoas de pele negra. Agora, há também um agravante no que se refere ao vitiligo nas pessoas de pele negra, que é o agravante estético, ou seja, o vitiligo, como é causado pela despigmentação da pele, nas pessoas de pele negra, ele aparece muito mais. Ele aparece precocemente, inclusive. Qualquer manchinha, ela fica visível com muito mais facilidade nas pessoas que têm pele negra. E em que idade o vitiligo costuma se manifestar no nosso corpo? Olha, não há idade para o vitiligo se manifestar. Nós temos algumas notícias que já existem hoje bebês nascendo com vitiligo. Então não tem idade. Nós temos crianças hoje com vitiligo, adultos com vitiligo, jovens, pessoas mais velhas. Ou seja, não há idade para o vitiligo se manifestar. Nós temos vitiligo, temos incidência de vitiligo em todas as idades. O vitiligo ele é uma doença hereditária, não? Olha, não existem estudos aprofundados que nos digam se o vitiligo é hereditário ou se é causado por algum outro fator. O que se tem são
hipóteses. Existe a hipótese da hereditariedade, existe a hipótese de ser uma doença causada por autoimunidade, ou seja, o nosso organismo interpretaria que os nossos melanócitos eles são inimigos do nosso corpo e, com isso, combatem o melanócito, que é o produtor de melanina. E existe também a tese do fator emocional. O que se sabe, com toda certeza, é que o fator emocional ele é muito importante. Ou seja, se a pessoa tem vitiligo e tiver por exemplo, baixa estima, tiver com o estado emocional afetado, a gente nota que há um agravamento, ou seja, as manchas elas aumentam, se alastram mais pelo corpo. Então, existem hipóteses, não existem estudos que nos digam com toda certeza que o vitiligo possa ser hereditário. E quais são as consequências provocadas pelo vitiligo? Olha, as consequências provocadas pelo vitiligo, além do fator emocional, né, causado pela situação estética que o vitiligo provoca, nós sabemos que a melanina é o nosso protetor natural, né? É o protetor solar natural que o nosso organismo tem, é a melanina. Obviamente, se eu não tenho melanina, não produzo melanina, eu posso estar expondo a minha pele a um risco de outras doenças, né? Ou seja, eu posso ter doenças em decorrência do vitiligo. Não que o vitiligo, por exemplo, o vitiligo não causa câncer, não existe esse risco. Mas existe uma maior exposição da pele desprovida de melanina. E isso pode causar algum problema. Então, existem os problemas decorrentes do vitiligo. Caso não haja o tratamento do vitiligo, o que pode acontecer com a pessoa que contém o vitiligo? Olha, basicamente não acontece nada. A única coisa que pode acontecer é que, e existem casos, diversos casos nesse sentido, é que as manchas vão se alastrando até que não haja mais melanina, não haja mais a produção de melanina e o corpo todo seja tomado pelas manchas brancas. Ou seja, existem casos de pessoas que são completamente desprovidas de melanina em função do vitiligo. Ou seja, fica completamente branca a pele, não tem nenhuma pigmentação, porque o melanócito não produzindo melanina, o nosso organismo, nossa pele não tem pigmentação. José Carlos, me explica uma coisa. Existe uma parte do corpo onde o vitiligo ele aparece com mais facilidade, não? Onde tem um ponto estratégico para ele começar a aparecer na pessoa, não? Normalmente se verifica nas articulações. Ele aparece mais nas articulações e nas regiões próximas aos genitais. Então, isso nos pés, é comum também nos pés ele aparecer. Ou seja, aparece em forma de pequenas manchas brancas, se percebe que ali não há pigmentação, a pigmentação ali vai desaparecendo e essas manchas elas vão aumentando e se alastrando pelo corpo, podendo, como eu já disse, tomar o corpo todo se não houver tratamento adequado. E assim que a pessoa nota essa mancha branca no corpo, qual o procedimento que ele deve fazer imediato? Ele vai tomar um susto, não? É desagradável, né? A pessoa se olhar e ver que a sua pele está despigmentando e que existem algumas manchas brancas pelo corpo. A orientação é que procure um médico, né? Procure a orientação de um médico da área, um dermatologista. Esse dermatologista vai diagnosticar se realmente é vitiligo ou se trata de uma discromia outra qualquer. E diagnosticando o vitiligo, esse médico vai propor a terapia adequada a esse paciente.